Olá, olá! Segunda live de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que as empresas buscam em engenheiros e geólogos hoje, em processos seletivos, tanto para engenheiro quanto para geólogo, para estagiário, profissional, engenheiro júnior, geólogo júnior, sênior e por aí vai. O que que essas empresas estão pedindo hoje? Se você ainda não se inscreveu na Semana da Estabilidade de Taludes, corre daqui a pouco no link da bio, faz a sua inscrição, porque a gente vai falar sobre softwares de estabilidade de taludes e está tudo relacionado com essa live de hoje. O que que as empresas estão buscando? Se você está aí em busca de uma oportunidade, né, de uma vaga em uma boa empresa de geotecnia, nada melhor do que começar a monitorar o que que essas empresas têm colocado lá como requisitos desejáveis, quais são as competências que elas querem e quais vão ser também as atribuições desses profissionais. José Luiz Carneiro acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Ó, o Zé tá aí, é prova viva. Ele abriu a própria empresa, hoje trabalha com laudos de estabilidade, né? Então, nessa área, né, da geotecnia, estudos em estabilidade de taludes está muito em alta. A empresa dele surgiu para trabalhar basicamente com estabilidade de taludes e ele também faz prestações de serviço aí, junto com topografia, com sondagens. GFT, e aí, GFT, boa tarde. Fagner, vamos chegando, Jeane. Bom, o que que eu separei para essa nossa segunda live de aquecimento eu peguei três ofertas de vagas de boas empresas que eu achei lá no LinkedIn e printei para a gente conversar. Daqui a pouco eu vou subir essa live para o YouTube e lá eu vou mostrar esses prints, beleza? Aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um deles. Bom, não sei se você assistiu a live de ontem, mas nós falamos sobre o mercado da geotecnia e a grande pergunta que muita gente faz, né? É ou não é para mim? Dá ou não dá para trabalhar nessa área? Dá para trabalhar na área, independente se você ainda hoje tem uma base fraca, independente se você não tem experiência na área, independente de crítica. O Zé Luiz vai poder falar para a gente aí, ó, quando você começa a dar a cara a tapa, faz lá uma prestação de serviço, vira e mexe vai vir alguma crítica. É uma questão de se mostrar. Se você entra no mercado e está lá prestando seu serviço, um cliente não tem exatamente a obrigação de concordar com o seu orçamento. Compete a você explicar por que que você está fazendo aquele orçamento, o que que você vai entregar, deixar muito bem listado o que que você vai entregar. Em contrapartida, quando você está do outro lado, né? Se você tem uma empresa prestando um serviço, ótimo. Agora, se você é um funcionário público, um servidor público, um profissional CLT, você tem que vestir a camisa também daquela empresa, e independente do ramo onde você esteja atuando, seja na área de elaboração de contratos, a prestação de serviço propriamente dita, mas, de uma forma geral, o que que essas empresas aí, boas empresas, então vamos citar Vale, é, deixa eu ver aqui, Fulgro, Pimenta de Ávila, Alta Geotecnia, DF+, Fontes, o que que elas têm pedido de uma forma geral para engenheiros, geólogos, estagiários, principalmente? Vamos dar uma olhada? Primeira que eu separei é a Fulgro, para atuação no Paraná, em Pinhais, no Paraná. E aí, deixa eu só mudar a câmera aqui para você ver o que que essa vaga pedia. Olha aqui, ó. Então, uma vaga para Fulgro, para engenheiro geotécnico júnior, deve ter mais ou menos umas 2, 3 semanas que eu vi essa vaga. E aí, tá aqui a descrição, ó. Engenheiro geotécnico júnior responsabilidades: elaborar especificações técnicas e interpretar ensaios geotécnicos de campo e laboratório.
Excelente, né? Excelente. Orientar e coordenar trabalho de estagiários, olha que bacana. Era uma vaga para engenheiro geotécnico júnior, então, né, abaixo deles ali você vai ter os estagiários. A empresa tem um programa para estagiário, excelente. Depois, prestar, olha aqui, ó, prestar assessoria técnica às demais áreas da empresa, elaborar especificações e interpretar dados de instrumentação geotécnica, muito bacana, porque não é só um trabalho de acompanhamento de laboratório, um trabalho de escritório, é um trabalho de campo também. Avaliar a capacidade de carga de fundações superficiais profundas. Então, a gente está falando aqui, ó, de uma empresa onde você estaria sendo contratado para engenheiro geotécnico, não somente para atuar em um único ramo. Não é só a estabilidade de taludes, fundações também. Último aqui, ó, avaliar estabilidade de taludes naturais, escavados e de aterro, principalmente barragens, pilhas, tá? Basicamente, essa era a descrição da vaga. Aí aqui tem outras descrições, ó. Avaliar aspecto de dam break, interpretar ensaios de reologia, elaborar relatórios técnicos de estudos de consultoria, excelente. Olha os requisitos aqui, ó. Experiência mínima de 2 anos em projetos de obras geotécnicas ou doutorado na área. Isso aqui, para muita gente, é um banho de água fria e para muitos não é. Para outros tantos, não é banho nenhum de água fria. Se você já me acompanha por aqui, muito provavelmente você já deve ter me visto falar sobre isso. Por que que esse requisito aqui, ó, o Rambo aí, ó, Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Por que que esse requisito aqui, ó, de experiência mínima de 2 anos não é decisivo em processo seletivo? Deixa eu virar para mim aqui. Fala, Luiz, tranquilo? O que que vocês acham? A vaga é para engenheiro geotécnico júnior. Beleza. Pedia lá, estava até em negrito. Exigência, experiência mínima de 2 anos em projetos. Ou doutorado. Se você tem uma pegada, né, mais acadêmica, por exemplo, o doutorado ele acaba virando uma consequência que vem aí das suas pesquisas na graduação. Lívia Mello, Diego, ó, meus ex-alunos aí, ó. Então, se você está lá na graduação, mexeu com pesquisa, quis dar continuidade, foi para mestrado, doutorado, beleza. O mercado está sinalizando para a gente o quê? Você que é dessa área acadêmica, você é muito bem-vindo. Tinha um professor meu que falava que na hora que o pau está quebrando, na hora que tem uma empresa parada, porque não sabe mais o que fazer, né? Ela está agarrada, seja lá com um problema de fundações, recalque, uma estrutura que está com um deslocamento maior do que ela no projeto, essa empresa vai procurar os doutores no assunto, são os especialistas no assunto. E a gente está vendo um exemplo aqui, ó. Eu já recebi muita pergunta aqui no Instagram, e o pessoal falava o seguinte, ô Klinger, o que que é melhor para trabalhar aí no mercado? É fazer pós-graduação ou é fazer mestrado? Mestrado, doutorado? Até uns 3 anos atrás, a minha resposta era, cara, o melhor é pós-graduação. É uma especialização, né? Lato sensu. Por quê? Porque é aquele curso mais voltado para a prática. Hoje eu já não falo mais isso. Por quê? Porque já vi vários casos, várias ofertas, como essa aqui da Fugro, e o pessoal vai pedir lá, ó, pós-graduação, né, uma especialização ou mestrado. Nesse caso aqui, ó, pedia 2 anos de experiência ou doutorado. Por conta de quê? Porque vamos pegar, por exemplo, a parte experimental de um programa aí de pós-graduação, né? É ir para campo, é fazer coleta, é fazer análise de ensaio em campo, a parte experimental de laboratório. Aqui a gente viu, né? A oferta falava lá de elaborar relatório técnico, isso um acadêmico no mestrado, desde a graduação, né? Na verdade, vai fazer. Interpretar ensaios, a vaga também falava. E vamos buscar um pouquinho aqui para o nosso contexto de estabilidade de taludes.
Qual seria a diferença entre você fazer uma análise de estabilidade para uma empresa, lá dentro de um escritório, e fazer uma série de análises de estabilidade lá no seu mestrado, no seu TCC, no seu doutorado? Se você está fazendo uma pesquisa, né, para a sua academia e com dados reais de campo, né, de pesquisa bibliográfica também, né, a depender do caso, porque muitas vezes as empresas acabam fazendo isso, né, até mesmo por escassez de dados. Qual que é a diferença? Eu gosto muito dos cursos que o professor Saulo Ribeiro, da Geofest, faz, direto, estou com eles lá, e ele fala muito isso, que ele teve muito privilégio de começar a orientar trabalhos de pós-graduação lato sensu lá na UFOP. Por quê? Porque enquanto professor, orientando esses trabalhos que estão diretamente relacionados com a indústria, você consegue casar muito bem o que a academia está desenvolvendo de pesquisa com aquilo que está sendo aplicado lá no campo. Então, não é um trabalho utópico, só uma revisão de literatura. Não, está totalmente casada com o que o campo está aplicando. Beleza? Então, voltando, né, naquilo que eu comecei a falar, será que essa experiência ela é tão importante assim? 2 anos de experiência em obras geotécnicas ou doutorado na área. Agora, e se você aparecesse lá com uma boa oratória, com um currículo bacana, experiência em software, experiência que você foi adquirindo na graduação, estágio, e tivesse só um mestrado ou uma pós-graduação? Não tivesse esses 2 anos de experiência ou doutorado, você estaria desclassificado? Você pode ter certeza que não. Por quê? Porque essa experiência é um tópico de uma lista. Tem muito mais coisa que tem que ser levada em consideração. Isso aqui, ó, a questão de você saber conversar, você saber se fazer entender, né, no mercado, em uma reunião. Isso aqui é muito importante. Então, essa experiência, ela é sim desejável, mas ela não é o fundamental. Beleza? Vamos voltar ali, ó. Requisitos da vaga além dessa experiência. Olha o que que a gente está vendo aqui, ó. AutoCAD, Civil 3D, né? O 3D, né, ou Civil 3D, ele veio para contribuir muito, principalmente nessa área de geotecnia. Você vê aí muitos projetos em barragens, todo um levantamento planimétrico com uma excelente utilização do Civil 3D. Aqui embaixo, ó, QGIS ou ArcGIS, e aí vinha. Olha só, o que eu estou sempre falando aqui na internet, ó, softwares de análises numéricas para problemas geotécnicos. E aí tá aqui, ó, o Plax, RS2 da Rock Science, né, ou outros. Dentro aqui, ó, dessas análises numéricas, Plax e RS2 são softwares de elementos finitos. Vão fazer análise de tensão, deformação, vão fazer análise de estabilidade utilizando, né, metodologia de elementos finitos, tensão, deformação. A gente tem lá a metodologia de redução da resistência ao cisalhamento e, além disso, ó, e análises de estabilidade por equilíbrio limite. Slope W, que é da GeoStudio, né, está dentro do pacote do GeoStudio, melhor dizendo, ele é um módulo, junto com o CIP, que é um módulo de percolação, junto com o Sigma W, que também é um módulo de tensão deformação. Então, poderíamos até incluir aqui, né, ó, Plaxis, RS2 ou Sigma ou outros, tá? E, basicamente, o pacote do GeoStudio é Slope W, SIP W e Sigma. Tem outros, tá? Tem Temp, tem Quake. Na grande maior parte das aplicações aqui na geotecnia, a gente trabalharia com esses três. E aí também apresenta o slide. Nós já estamos com a versão mais atual, né? Lá com a Rock Science, que é o slide 2. Tem slide 3 agora. Mas você vai ver que na maioria, ou na grande, grande maioria, das vezes, esses softwares de estabilidade de taludes ainda são todos 2D. Por quê? Por conta de norma. A norma ainda não foi para uma pegada mais tridimensional, né? As normas, o que elas exigem lá são análises 2D, e eu tenho uma fascinação
por esses softwares 3D, acho muito bacana, mas eu acho que a gente ainda não está preparado para chegar lá para qualquer tipo de obra. Por quê? Porque se você pega aí uma mineradora, né, que sabe a responsabilidade que ela tem, seja para barragem, seja para escavação aí na mineração, existe verba para esse investimento. Agora, para um trabalho mais local, um empreendedor lá, né, um proprietário que quer construir, fazer uma casinha, fazer um prédio que seja, às vezes essa modelagem toda 3D, ela vai sair muito caro. A 2D já acaba saindo, né? Ok, deixa eu te mostrar uma segunda. Olha aqui, ó, Pimenta de Ávila agora, para Nova Lima. Engenheiro geotécnico Júnior também. Samuel Martins, boa tarde. Olha o que que essa vaga pedia. Aqui vem a descrição da vaga, né? Então, tá com o processo aberto aí para engenheiro geotécnico em Nova Lima. O candidato ideal deve ter graduação em engenharia civil, preferencialmente estar cursando o mestrado ou uma especialização em geotecnia, tá vendo? Preferencialmente. Agora, se você está chegando lá, vem com uma baita bagagem de estágio ou iniciação científica, que seja, algum projeto que você fez na graduação e mostra mais conhecimento do que um próprio pós-graduando, um mestrando, você acha que quem tem mais condições de adquirir a vaga, né? É comprovar aí essa experiência, ainda que vinda da graduação. Klinger, eu não tenho experiência nenhuma de graduação, nunca mexi com estabilidade de taludes, eu quero ver se isso é para mim. É também, tá? É também, e a gente vai te provar isso aqui, ó. É desejável, ó, para essa posição, que o candidato tenha alguma experiência com projetos, estudos geotécnicos de disposição de rejeitos, como estágio ou trainee. A Pimenta de Ávila é uma dessas empresas que tem uma boa pegada em relação a trainee. A Fabiana Blanco, que é até minha aluna e também aluna lá da UFLA, ela é trainee na Pimenta de Ávila, então ela tá bem encaminhada lá dentro também. Ah lá, o Samuel chegou na hora da modelagem 3D, ó. Revit 3D com o Samuel mesmo. Depois você dá uma visitada lá no perfil dele. Bom, e aí, aqui vai estar a função, né? Ó, engenheiro geotécnico júnior que trabalha lá na Pimenta de Ávila e vai participar de projetos que envolvem algumas ou todas as atividades seguintes. E aí vem, ó, interpretação de ensaios geotécnicos de laboratório, incluída a caracterização geotécnica de rejeitos. Isso aqui é excelente porque a gente não tem contato com rejeito na graduação, pelo menos na engenharia civil, né? Falo pela minha experiência aqui em Viçosa, o contato ainda é muito baixo. Ensaios de compressão triaxial, ensaios de cisalhamento simples, é um tipo de cisalhamento que está chegando agora para ficar. Ensaios de adensamento, entre outros. Ó, interpretação de ensaios de campo. Então, são vagas muito bacanas, porque não é só um trabalho de escritório, de laboratório, tem trabalho de campo. Olha aqui, ó. Realização de análises numéricas de percolação em regime permanente e transiente. E análise de estabilidade em equilíbrio limite. Da onde que vem isso aqui? Quando você está trabalhando com projeto de barragens, seja uma barragem de terra para agronegócio, né, para piscicultura, que seja barragens aí na mineração, barragens de rejeito, vai ter lá uma norma. No caso de mineração, a gente tem a NBR 13028, que a gente vai falar muito dela na live de quinta-feira. Essa norma vai exigir o quê? Ela vai te exigir análise em pelo menos três etapas. Final de construção, quando você tem o reservatório vazio. Depois, a fase de operação, que aí a gente entra nessa questão aqui, ó, em regime permanente. Também uma terceira verificação, pensando em um possível rebaixamento rápido. Opa, rebaixamento rápido, o reservatório está cheio. Se a gente precisa fazer um rebaixamento rápido, o que que vai acontecer? Nós estamos falando de um regime transiente.
ok? E tem também tem outras verificações, né? A gente poderia citar aqui a questão da verificação de liquefação, essas análises permanentes em regime Maximorum, regime de projeto e regime Maximorum, mas isso está lá na NBR 13028. Tem uma outra verificação também nessa questão de barragens, que ainda não é exigida em norma, mas ela é muito bacana para você poder fazer calibração de instrumentos no campo, lá na sua barragem, que é um estudo de enchimento do reservatório. Eu já ia falar enxamento, estou trabalhando muito com enxamento de areia, então já ia para o enxamento. Enchimento de reservatório. Por quê? Porque você vai simular em quantos dias esse enchimento do reservatório vai acontecer e dá para a gente ver direitinho, né, que a saturação do maciço, ela não tem a mesma taxa que o enchimento do reservatório. E a mesma coisa acontece no rebaixamento, né, que seria o regime de fluxo transiente. Rebaixou ou encheu o reservatório, a gente está falando de regime transiente. Por quê? Porque você vai estar tendo uma variação do nível d'água, das poropressões, e tanto esse rebaixamento quanto o enchimento dentro da barragem, ele não é nessa mesma taxa. Por quê? Porque nós estamos falando, né, de compactação de materiais impermeáveis, ou seja, a permeabilidade do material é muito baixa, são solos finos, então a dissipação da poropressão, no caso de um rebaixamento, ela acontece de uma forma totalmente diferente da do reservatório. É por isso que a gente precisa fazer esse tipo de verificação. E o enchimento, né? A simulação de enchimento pode ser utilizada para nos ajudar na questão da calibração desses instrumentos. Bom, beleza. Dessa vaga da Pimenta de Ávila, olha o que ela traz como requisitos. A gente explorou lá da Fugro, né? Olha aqui agora, ó. Formação em engenharia civil, preferencialmente com mestrado ou especialização em geotecnia, né? Concluído ou em andamento, olha que bacana, tá? A questão aqui da especialização. Eu peguei dessas três vagas para engenheiro geotécnico, tá? Mas você vai ver aí muita vaga para geólogo. Vira e mexe, eu estou postando por aqui também. Para hoje eu separei essas três que eu achei mais rápido. Experiência 1 a 3 anos em trabalhos correlatos, podendo ser estágio ou trainee. Olha que legal. Estou sempre falando, na medida do possível, faça estágio na área, né? Interessante pelo desenvolvimento na área, ou interesse, perdão, pelo desenvolvimento na área de engenharia geotécnica, principalmente no contexto de sistemas de disposição de rejeito. Isso aqui está muito em alta hoje, a gente ainda não tem norma específica para isso. Você vai ter lá uma norma, né, a 13029, com 6, 7 páginas, basicamente. Conhecimento dos fundamentos de engenharia geotécnica e mecânica dos solos. Isso aqui é dificuldade para muita gente que às vezes gosta da área de geotecnia, mas tem a base fraca. Foi o tema da nossa live de ontem. Então, a engenharia geotécnica dá para trabalhar nela mesmo com uma base não tão boa? Dá. Você vai ter que fazer o dever de casa, né? Vai para a internet, vai para livro, procura o que você tem à disposição aí. Lá no nosso canal do YouTube tem um monte de citações, de indicações de livros de mecânica dos solos, de estabilidade de taludes. Tem é, vídeo, exercício à vontade lá sobre mecânica dos solos. Ó, boa capacidade de escrita, comunicação e análise crítica de dados. Você vai começar a reparar, só um minuto, que tem muito requisito ali. O engenheiro, o geólogo que vai entrar para uma empresa dessa, ele vai ter que fazer muitas atividades e tem que ter essa comunicação a todo tempo. Então, a oratória, ela é fundamental aqui. A boa escrita. Se você já ainda não me viu falar disso, pode ser que essa seja a primeira vez, né? Ou pode ser que não seja. Eu tinha na minha turma de graduação um colega, ele entrou em segundo lugar no curso e ele falava que a gente não precisava saber escrever, né? Pô, para que que eu preciso saber português? Preciso saber matemática, física. Mas não.
Tá aqui, ó, quem que vai escrever o projeto? Quem que vai elaborar um laudo? Então, essa escrita é fundamental. E existe até uma crítica, né? Porque em muitas instituições, quem tem lá as disciplinas lá de português, português instrumental, interpretação de texto, são cursos mais da área de humanas. E dentro das exatas, às vezes não tem essas disciplinas. Eu estudei na Federal, sou hoje professor de uma particular. Na particular, a gente tem disciplinas de português, duas. Na Federal não tinha, para engenharia. E vocês aí, ó, vocês tiveram disciplina de português na graduação? A gente sabe hoje, né, com uma crítica aí voltada lá do ensino básico, a gente sabe como é, né? Como é que os estudantes estão chegando sem uma boa base, português, matemática, principalmente para a graduação. E se você chega sem essa base e não tem nenhum treinamento, né, nenhum aperfeiçoamento, como é que vai ser o nível do projeto, dos laudos que vão vir pela frente? Então é uma questão complicada e as vagas estão pedindo hoje, elas estão tendo que colocar lá, ó, boa escrita, né, boa capacidade de escrita. Beleza. Então, paramos ali em conhecimento dos fundamentos de engenharia geotécnica e de mecânica dos solos. Vamos ver mais o que que a gente tem aqui, ó. Falamos, né, da boa capacidade de escrita, perdão, boa capacidade de trabalho em equipe, nível intermediário de inglês é desejável. Você vai começar a reparar que muitas coisas nessas vagas colocam lá, ó, desejável. Se você tiver, você está ganhando ponto, né? Obviamente. Conhecimento das seguintes ferramentas: Office, né, para você formatar, para você escrever lá o seu laudo, os seus projetos. GeoStudio. O GeoStudio é um pacote com uns 7 módulos diferentes. O que que a geotecnia mais explora? Slope W, ou Slope, que é o módulo de equilíbrio limite, SIP, que é o de percolação, e Sigma, que é o de tensão deformação. O AutoCAD é o básico, né, galera? E slide 2. Observa o seguinte, isso nós vamos discutir muito lá na semana que vem, nas aulas da Semana da Estabilidade. Você vai reparar que boa parte dessas ofertas de vagas, elas não estão pedindo só isso aqui, ó, GeoStudio, que é um software de análise de estabilidade, de tensão deformação. Elas pedem dois. Ó, slide está aqui, GeoStudio está aqui. O que o slide faz, o GeoStudio faz. O que o GeoStudio faz nesses módulos aqui, ó, Slope, SIP, Sigma, se você pegar o slide 2 mais o RS2 da Rock Science, os dois fazem esses 3 tipos aqui de análises. Então, por que que essas empresas não pedem só um? Seria muito conveniente para a empresa ela vir, ela tem a licença anual lá do slide 2, por exemplo, e aí ela não precisaria perguntar ou pedir, né, nesses processos seletivos o GeoStudio. Por que que ela faz isso? Isso aqui é uma questão de quê? De mercado. Hoje uma empresa pode estar com a licença desse software, amanhã ela está com esse e vice-versa, não é? E uma empresa também, ela não tem só um escritório. Pimenta de Ávila é conhecida, você vai ter Vale, você vai ter outras grandes empresas aí que têm vários escritórios e pode ser que aqui, ó, em Nova Lima, a Pimenta de Ávila utilize o slide 2. Pode ser que em outra cidade ela utilize o GeoStudio. A Vale, a DF+, a Fontes, Valorec Manos, e por aí vai. Utiliza esse em uma cidade e esse em outra, tá? O AutoCAD, né, quase que é um universal aí para nós, né? Excel também, enfim. Deixa eu te mostrar uma terceira aqui, ó, para a gente quase finalizar, porque na primeira aula da Semana da Estabilidade, tá lá na segunda-feira, nós vamos falar muito disso aqui ainda. Ó, essa aqui é da alta geotecnia ambiental. Nova vaga para engenheiro geotécnico, coordenador de projetos na alta geotecnia. Se você tem bastante conhecimento técnico em fundações, obras de contenção e barragens e gosta de coordenar projetos, envie para a gente, né, o seu currículo. Olha o que está aqui, ó, das exigências, né, ó. Ter CREA ativo,
Conhecimento e habilidades. Experiência em projetos de contenção, fundações, terraplenagem e drenagens pluviais, instrumentação e geotécnica, principalmente essa instrumentação é cobrada em quê? Em barragens, taludes de mineração, investigações geotécnicas de campo, ensaios de laboratório, inspeções de barragens, plano de segurança de barragens, projetos de barragens. E aí vem, ó, habilidades em softwares. Tá vendo? Ó? As empresas já querem que você chegue com uma base, com um certo domínio, né, nessas ferramentas. Por quê? Porque não compensa para a empresa contratar um funcionário e ela vai ter que dar um treinamento ainda sobre essas principais ferramentas. Já tem muita empresa que está fazendo parceria com outras empresas aí da área, né, de tecnologia, e vai lá um representante, dá um treinamento. O Tiago Bretas está fazendo um trabalho muito bacana com a Rock Science aí, né, tem divulgado isso aí nas redes, mas o feijão com arroz dessas análises, as empresas já querem que você chegue lá sabendo. Então tá aqui, ó, AutoCAD como básico, né? Engenheiro tem que saber AutoCAD, né? Fala a verdade. O GeoSlope ou o GeoStudio, tá? Na verdade, as primeiras versões, né, do software era o chamado GeoSlope. E aí depois ele foi uniformizado para um nome de GeoStudio, contemplando os módulos Slope, SIP, Sigma e assim por diante. O Slide, entre outros softwares aqui, olha o que tem aqui embaixo, ó. Habilidades de comunicação verbal e escrita. Antes, até uns 2 meses atrás, eu não via isso aqui com frequência. Agora já tem sido exigido, ó. Por que será, né? Habilidade de comunicação verbal e escrita, tem que saber conversar, tem que ter boa oratória, orientado à resolução de problemas, iniciativa e criatividade. Habilidade em liderança técnica e de projetos. Beleza? Então, você viu aqui 3 ofertas diferentes. Essas vagas aqui não tem nem um mês, tá? Que eu peguei elas lá do LinkedIn. Se você ainda não tem uma conta no LinkedIn, faz lá essa conta e fica de olho, porque tem muita oferta bacana. Beleza, isso é o que essas empresas estavam pedindo para um funcionário CLT, tá? Se você for para a área aí do setor público, quando começar, né, a abrir concurso, e na proporção que isso vai acontecer, eu não sei, mas você vai ver essa exigência para escrita, para boa oratória, para experiência em algum tipo de projeto, seja na academia ou não, né? Isso aqui é a prova lá dos títulos, né? Que esses concursos vão pedir. E para você trabalhar, abrir a sua própria empresa, não precisa nem falar. Porque se você entra aí para uma licitação, uma concorrência, ou até mesmo uma disputa por um cliente, né, na praça, a questão de você saber se expressar, elaborar um bom laudo, ela é fundamental, não tem jeito. Ok? Júlio, ó o Pedro Neves aí, ó. Muito boa tarde, Clara, Diego. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais, tá? Amanhã às 7 horas nós vamos falar sobre os fundamentos de uma análise de estabilidade de taludes. E vou deixar um convite para vocês aqui. Hoje à noite, às 7 horas, eu vou estar fazendo uma palestra sobre laudos de estabilidade para a Liga Acadêmica de Engenharia da UFMG. Então, quem tiver a oportunidade, apareça por lá. O pessoal está divulgando aqui no Instagram, LinkedIn. É só você colocar lá, Laje MG, né? Que é a Liga Acadêmica de Engenharia lá da UFMG. Um abraço, fique com Deus e até mais.